Estamos já se aproximando da Semana Santa. Quero iniciar hoje com esse trecho que São Paulo diz aos Coríntios. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Vou repetir. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Agora, algumas pessoas chegaram até Jesus e disseram a ele: aqueles galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com dos sacrifícios que ofereciam, eles achavam que eles morreram dessa forma por causa dos seus pecados. Aí houve um castigo de Deus. E também aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Porque as pessoas, elas ficavam pensando, por causa do pecado delas, Deus castigou e por isso aconteceu isso. Uma das coisas que Deus mais reprova é quando as pessoas julgam as outras. Às vezes julga sem conhecer. E quantas pessoas são injustiçadas? Deus, Ele não julga. O que Ele faz? Ele ama e acolhe. E faz a pessoa viver uma outra vida. Isso que é o bonito de Deus. Deus, Ele age na vida do ser humano de uma outra forma, totalmente diferente da forma e do nosso pensar. E aquela palavra que diz São Paulo: quem julga está de pé, tome cuidado para não cair. E agora, olha para você ver que passagem mais belíssima que tem hoje a primeira leitura, onde Moisés, ele estava apacentando o seu rebanho, quando ele viu a sarça. Mas antes, quem foi Moisés? Quem foi este homem? Este homem, a mãe dele não pôde cuidar dele quando ele nasceu, colocou Moisésinho, o Moisésinho, colocou num cesto, e colocou no rio, para que o rio pudesse o levar. Quer dizer, não podendo cuidar, ela colocou naquele cesto, ser levado pelas águas. Quem a encontrou? Depois essa criança, talvez de um longo trecho, indo pelas águas. A filha do faraó. Então a filha do faraó pegou aquela criança e cuidou daquela criança. Então Moisés, ele, depois desses cuidados, ele viveu no palácio, ele viveu na realeza. Então Moisés, ele se tornou um homem da realeza. Conheceu tudo, viveu tudo ali que tinha na realeza. Dormia bem, numa cama boa, digamos assim, comia bem, tinha pessoas aos seus serviços, e assim por diante. Até um dia que Moisés, ele matou um egípcio. E quando ele matou, ele fugiu. Ele fugiu, saiu. E foi viver em outras terras.
E lá ele conheceu uma pessoa, constituiu uma família e foi morar junto com o sogro dele. Olha o trecho da vida deste homem. Abandonado, depois uma ascensão, viveu na realeza e depois foi viver uma vida comum. Quando eles achavam que estava tudo bem, tudo tranquilo na vida dele, porque nós temos um plano na nossa vida, nós construímos um plano na nossa vida. E nós queremos ver aquele plano. Então, Moisés a mesma coisa, ele viveu aquele plano, estava vivendo aquele plano para ele. Tendo a esposa, tendo ali os filhos, digamos assim. Vivendo com o sogro, então a vida até a morte. Estava tranquilo, estava bom. Estava apacentando as suas ovelhas, que era comum naquela época. Mas um dia, ele olhando aquela mata, aquele mato ali, ele se aproximou porque algo diferente estava ali. E ele viu como que um fogo. Só que ele percebeu que aquele fogo, ele não queimava aquela mata, aquele mato que estava ali. E ele se aproximou. Quando ele se aproximou, Deus falou com ele: tire as suas sandálias, porque este lugar é santo. Eu tenho uma missão para você. E qual é a missão que Deus estava dando para ele? Volte para o Egito, e você vai dizer ao rei que vai tirar todo o povo de Israel do Egito, e você vai ser a linha de frente para tirar o povo do Egito. Então Moisés se deparou com uma situação constrangedora. Um problema grandíssimo, grandioso. Ele tinha que voltar, amando de Deus, tinha que voltar para o Egito, onde ele foi perseguido, porque ele matou um egípcio. E agora, o que eu vou fazer? Olha para você ver, Deus mudou todo o plano de vida de Moisés. Mudou o plano de vida dele. Pediu para ele enfrentar o problema dele, porque ele tinha fugido do problema. Isso Deus mostra que nós não podemos fugir dos nossos problemas, nós temos que enfrentar. Só que Moisés foi enfrentar não sozinho. Deus pediu para ele enfrentar o problema não sozinho. Deus estava com ele. Deus pediu e foi junto. Deus foi junto. E ele falou assim: mas o que eu vou falar para o faraó? O que eu vou falar para o rei? Diga que eu sou, ponto. Resolvido o problema. Eu vou falar que o Senhor é, eu sou. Então tá bom. Tá? Vamos lá então. Então Moisés, ele foi enfrentar o grande rei. E pedir o quê? Quero que tire todo o povo hebreu. Todo o povo. Era uma nação. Então era muita gente, muitas pessoas. Imagine pedir para o rei tirar todos aqueles que estavam sendo escravizados na terra do Egito. Porque Deus prometeu para Moisés: tire eles, que eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Eu prometo para vocês um lugar bom, onde vocês vão plantar, onde vocês vão colher, e onde vocês vão ter as suas próprias casas. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Mas eu quero pegar algo aqui que é interessante que Deus faz. Deus, Ele escolhe a pessoa. Ele
não olhou para a situação que estava aquele homem que era Moisés. Ele não olhou para a situação dele. Não olhou que ele era um homem que matou o outro, que traiu o seu povo e saiu fugido. Ele estava fugido dali. E é interessante que Deus, quando escolhe uma pessoa, Ele não fica olhando tintim por tintim do que ele fez, mas Ele escolhe a pessoa em si. Isso nos ensina muito a não julgar. Quando nós olhamos a pessoa em si e não olhamos o que ela fez. Isso nos ensina que Deus ama o ser humano, não importa o que ele fez. Não importa, Deus escolhe. É interessante quando tem uma vida de casado, quando a pessoa se encontra e tem uma vida de casado. Esse trecho é muito interessante, porque quando se tem uma vida de casado, a pessoa vai encontrar realmente com a pessoa que ela casou, e com quem que ela casou, uma pessoa cheia de defeito. Porque quando é namorado, a pessoa não vê defeito, é paixão. Vê nada, rapaz. Não vê nada. Os outros falam assim, parece que, não sei, parece que tem um tapa nos olhos. E se o namorado também traiu, não acredita. Se a namorada traiu, também não acredita. A paixão fala mais alto. Mas quando casa, há um grande problema. Quando se casa, os dois vão viver junto e vão viver com defeitos, qualidades e defeitos. Mas como nós somos pessoas negativas, às vezes, nós só vemos os defeitos, só fica com defeito. E aí, quando a pessoa faz algo de bom, parece que nem enxerga. Antes era o contrário, não enxergava o defeito, só enxergava as coisas boas. Depois que casa, só enxerga defeito, não enxerga coisa boa. Eita lasqueira, pá, levou. Aí a pessoa, ela fica depois remoendo, porque convive e joga na cara depois. Às vezes a pessoa se arrependeu, a pessoa quer mudar de vida, mas mesmo assim joga na cara. Deus não faz isso. Deus não julga, Ele não castiga. Quem se castiga é a própria pessoa que faz o errado. Deus, Ele escolhe e pede para a pessoa mudar de vida. Por isso que um dia Pedro chega para Jesus. Pedro acho que já estava por aqui, dos cristãos que estavam junto com ele. E Pedro querendo dar uma resposta para Jesus, e levou outra cacetada. Senhor, é para perdoar só até 7 vezes? Olha ele colocando o limite de amor para Jesus, colocando o limite de perdão para Jesus. Jesus falou assim, não, coloca mais 70 vezes 7 aí, conta aí. Ele falou assim, ih, lasqueira, então tem que perdoar, não adianta. Quem não perdoa, fica olhando defeitos. E quem só olha defeitos, o amor vai minguando. O relacionamento vai minguando. E aí vem a cegueira espiritual, que não consegue enxergar a pessoa em si, que é escolhido, que é amado, e foi escolhido para aquele casamento. Foi escolhida
para aquele casamento, foi escolhido para aquele casamento. Então Deus, Ele vem dar a graça. Não fique olhando o pecado. Eu não olhei o pecado de Moisés, eu não olhei pelo que ele é, quer dizer, que ele fez, mas eu olho o que ele é, o que ele pode ser para mim. E outra coisa, Deus confia mais em nós do que nós confiamos. Deus tem mais confiança em mim do que eu tenho em mim. Sabe por que Deus escolheu Moisés? Porque Deus viu que ele tem capacidade. E quando Deus te escolhe para algo, porque Ele sabe que você tem capacidade. Ele sabe que você consegue resolver os problemas. E olha, o problema de Moisés não está nem um pouquinho. Quer dizer, o teu problema não está nem um pouquinho do problema de Moisés. E às vezes nós achamos, meu Deus, até quando eu vou aguentar? Imagine se você estivesse no lugar de Moisés. Aí sim que o negócio ia ficar feio. Enfrentar o faraó, passar pelo deserto, com sede, com fome. Então Deus, quando Ele te escolheu para ser pai, quando Deus te escolheu para ser mãe, Deus que te escolheu para algo para você exercer, Deus já viu em você toda a capacidade que você tem para exercer qualquer coisa aonde Ele te colocar na tua mão. Tudo que Ele colocou na tua mão e colocar na tua mão é para você desenvolver, para dar frutos. E Ele sabe que você pode dar frutos. Ele sabe que você consegue. Então, o cristão, ele não pode desanimar da missão que Deus deu para ele. Porque Deus acompanha a cada passo, a cada momento, a cada instante da vida do cristão. Quando Ele mandou Moisés, Ele foi junto. Ele não ficou, Ele foi junto. E realizando milagres e prodígios diante do faraó, para tirar o povo do Egito. Agora, quem é a pessoa que está aprisionada? Quem é a pessoa que está sendo escravizada e que Deus pede para você tirar? E que Deus quer te usar para tirar da escravidão? Quem é essa pessoa? Se Deus está te enviando para tirar essa pessoa da escravidão, é porque Deus vai te acompanhar em todos os momentos da tua vida. E não adianta reclamar, porque vai vir pessoas para você reclamando, murmurando. O que Moisés fazia? Orava a Deus. Vem pessoas para fazer ao contrário, como vinha para Moisés. O que Moisés fazia? Orava a Deus. E tem momentos que Moisés foi uma pressão tão grande em cima dele, que ele falou assim, meu Deus do céu, só tem um cajado, só tem eu e o cajado, o que eu vou fazer? Vai o cajado mesmo. Talvez tem momentos da tua vida que você vai se deparar só com você sozinho. E agora, o que eu vou fazer nessa situação? Aí Deus vem e fala, através da tua fé, eu vou abrir mar. Através da tua fé, eu vou fazer jorrar água da pedra.
para mostrar que eu estou junto com você. Tem casais que olha na sua vida financeira, o marido olha e fala para a esposa: e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus, quando te enviou para ser pai, quando te enviou para ser mãe, Ele está junto. E tudo aquilo que vocês precisarem, que vocês necessitarem, Ele vai suprir, porque Ele é Deus. Ele honra o servo que tem fé. Ele honra o casal que tem fé. E Ele vai derramar a graça. Ele vai derramar a bênção. Por isso, nunca desista dos planos que Deus tem para você. Nunca desista. O que Ele prometeu para Moisés, uma terra prometida. O que Deus promete para você? O que Deus tem para você? Você só vai saber caminhando. Você só vai saber ouvindo a voz de Deus. Mas não ande para trás. Não ande para trás. Só vai em frente. E quando há um problema, lembra-se, o Senhor está contigo com prodígios e milagres. Amém? Levanta a tua mão e fala assim: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Que o Senhor está comigo. Que o Senhor está comigo. Eu não tenho que temer. Eu não tenho que temer. Eu não tenho que ter receio. Eu não tenho que ter receio. Porque se o Senhor me enviou. Porque se o Senhor me enviou. O Senhor vai dar capacidade. O Senhor vai dar capacidade. Para vencer. Para vencer. E eu serei vencedor. E eu serei vencedora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ficamos em pé e vamos professar